Uma mulher apareceu no escritório do milionário com 4 crianças que mudaram tudo para sempre. Quando ela revelou quem eram realmente, ele desabou em lágrimas. Segredos de família vieram à tona e suas vidas se transformaram de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de vingança que se tornou redenção, de ódio que se transformou em cura. Prepare-se porque essa história irá mexer com seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. O escritório de vidro no último andar do arranha-céu fervilhava com a tensão de uma reunião que mudaria vidas para sempre. O aroma do café caro misturado com um perfume francês criava uma atmosfera densa, enquanto os raios dourados do sol poente atravessavam as enormes janelas, revelando cada expressão de surpresa nos rostos presentes. Isabela Ribeiro entrou pelas portas duplas de mogno com a postura ereta de quem aprendeu a enfrentar tempestades, seus saltos baixos ecoando no mármore polido. Mas ela não vinha sozinha. 4 crianças a acompanhavam, 2 meninas de cachos definidos e 2 meninos de olhos penetrantes, todos com a mesma marca inconfundível nos traços faciais que dominava aquele ambiente empresarial há décadas. Leonardo Duarte, sentado na imponente cadeira de couro preto na extremidade da mesa, sentiu o ar abandonar seus pulmões. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem o menor tremor, agora se agarravam à borda da mesa, buscando um equilíbrio que sua mente havia perdido completamente. O tempo não apaga o que construímos com a alma, apenas o transforma em algo que nem mesmo o orgulho pode enterrar, pensou Isabela enquanto avançava com determinação, segurando firmemente as mãos de seus 4 filhos. A sala ficou em completo silêncio. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e as batidas aceleradas de mais de um coração. A secretária que havia anunciado sua chegada desapareceu discretamente, fechando as portas atrás de si, consciente de que estava presenciando o início de uma tempestade há muito anunciada. «Boa tarde, Sr. Duarte», pronunciou Isabela com uma voz firme que ocultava 15 anos de lágrimas contidas. «Acho que está na hora de conhecer seus filhos». 15 anos atrás, quando o Império Duarte era apenas um negócio familiar com aspirações, Isabela trabalhava como assistente contábil nos escritórios principais. Tinha apenas 22 anos e um sorriso que iluminava cada canto onde entrava. Leonardo, filho do patriarca Sr. Estevão Duarte, havia retornado recentemente de estudos no exterior para se incorporar ao negócio familiar. O escritório onde agora se enfrentavam como estranhos havia sido então uma pequena sala compartilhada, onde as plantas de expansão se misturavam com xícaras de café e risadas até a madrugada. Isabela era meticulosa com os números, e Leonardo visionário com as estratégias. Juntos, haviam projetado a estrutura que agora sustentava um império. «Você sempre foi mais inteligente que eu», havia dito Leonardo uma noite, enquanto suas mãos se encontravam sobre os papéis de um projeto ambicioso. «Meu pai acredita que são minhas ideias, mas sem você seriam apenas sonhos no ar». Aquela confissão havia sido o prelúdio de um beijo, e esse beijo, o início de um romance que se desenvolveu nas sombras de uma empresa onde as tradições pesavam mais que os sentimentos. Sr. Estevão tinha planos específicos para seu filho, uma aliança matrimonial com a filha de Augusto Vasconcelos, proprietário de terrenos estratégicos que precisavam para a grande expansão. Isabela guardava em sua gaveta um pequeno calendário, onde marcava os dias de seu ciclo menstrual. Na tarde em que descobriu que estava com 6 semanas de atraso, também encontrou em sua mesa um convite para a festa de noivado de Leonardo Duarte e Camila Vasconcelos. Seu mundo desmoronou em silêncio. Não houve gritos nem cenas dramáticas, apenas uma tontura repentina e um pedido de permissão para se retirar mais cedo que ninguém questionou. O médico confirmou o que ela já suspeitava, mas com uma surpresa adicional que a deixou sem fôlego. Não esperava um bebê, mas 4. Uma raridade médica, explicaram-lhe, que multiplicaria por 4 cada alegria e cada desafio. Nessa mesma noite, reuniu toda a sua coragem e se apresentou no apartamento de Leonardo. Não para reclamar, mas para informar,
Porém, quem abriu a porta foi o Sr. Estevão Duarte, com uma expressão que congelaria o inferno. Meu filho está celebrando seu noivado, disse o ancião com desprezo, e a senhorita Ribeiro está demitida. Amanhã receberá sua rescisão e um bônus adicional que espero seja suficiente para que desapareça de nossas vidas. Isabela tentou falar, mas o patriarca a interrompeu. Se valoriza seu futuro e o dessa, situação que carrega dentro de si, aceitará o dinheiro e irá para longe. Esta família tem tradições a respeitar e um legado a manter. Não permitirei que uma secretária ambiciosa arruíne o futuro do meu filho. A humilhação foi pública. No dia seguinte, todos na empresa sabiam que ela havia sido demitida por comportamento inapropriado. Um eufemismo que manchava sua reputação profissional enquanto protegia a imagem do herdeiro Duarte. Isabela abandonou a cidade naquela mesma semana. Com a indenização e o bônus de silêncio, como ela o chamava amargamente, alugou um pequeno apartamento em um bairro modesto de outra cidade. Durante os primeiros meses, seu corpo mudou a um ritmo que desafiava toda a lógica médica. 4 bebês significavam 4 vezes mais náuseas, 4 vezes mais cansaço e uma preocupação multiplicada sobre como manteria todos quando nascessem. Não era apenas o desafio físico que a mantinha acordada durante as noites. Era a ausência de respostas. Havia enviado 3 cartas a Leonardo, todas devolvidas sem abrir. Ligou para a empresa várias vezes, apenas para ouvir que o Sr. Duarte não está disponível, antes que cortassem a comunicação. Numa tarde especialmente difícil, enquanto observava seu ventre volumoso refletido no espelho, Isabela tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Se o mundo havia lhe dado as costas, ela criaria seu próprio mundo. Vocês não precisarão de um sobrenome emprestado para serem extraordinários, sussurrou para seus bebês não nascidos, acariciando sua barriga. Darei a vocês tudo o que precisam: educação, valores e a verdade. Sempre a verdade. Aquela promessa se transformou em seu mantra durante a gravidez de alto risco que a manteve em repouso durante os últimos 3 meses. Aproveitou esse tempo para estudar livros de direito, de contabilidade avançada, de gestão empresarial. Se antes era boa com os números, agora seria excepcional. Se antes era uma funcionária eficiente, agora se tornaria sua própria chefe. Gabriel, Tomás, Lúcia e Marina nasceram numa fria madrugada de inverno. 4 pequenos milagres que chegaram ao mundo com apenas minutos de diferença, enchendo de choro e vida a asséptica sala de parto. Isabela os segurou um por um, memorizando cada detalhe de seus rostos, jurando que nenhum deles jamais conheceria a humilhação que ela havia experimentado. Os anos seguintes foram uma batalha constante. Noites sem dormir cuidando de 4 bebês, dias exaustivos trabalhando em casa como contadora freelancer e tardes dedicadas a estudar na universidade à distância. Enquanto os quadrigêmeos aprendiam a andar, ela aprendia leis comerciais. Quando eles balbuciavam suas primeiras palavras, ela preparava apresentações para pequenos negócios locais que começavam a contratá-la. Aos 3 anos, as crianças ingressaram na pré-escola. Isabela aproveitou essas horas para abrir sua própria consultoria financeira. Começou na mesa de sua cozinha, com um computador de segunda mão e uma determinação inabalável. Quando as crianças celebraram seu 5º aniversário, Consultoria Ribeiro já tinha um pequeno escritório e 2 funcionários. A vida que construiu não era luxuosa, mas era digna. As crianças cresciam saudáveis, inteligentes e unidas por um vínculo que só os múltiplos podem entender. Cada um desenvolveu personalidades distintas. Gabriel, o protetor, Tomás, o observador, Lúcia, a criativa, e Marina, a analítica. Mas compartilhavam algo mais que a genética. Os 4 possuíam aquele olhar penetrante, aquele perfil definido e aquele sorriso cativante que Isabela reconhecia dolorosamente. Nunca lhes ocultou a verdade sobre sua origem. Quando perguntaram por seu pai, contou-lhes uma versão adequada à idade, que seu pai havia escolhido outro caminho, mas que isso não diminuía em nada o valor deles. Ensinou-os a levar seu sobrenome com orgulho e a compreender que a família é construída
por aqueles que permanecem, não pelos que se vão. O que Isabela não lhes contou, o que guardava como uma ferida aberta, era que acompanhava cada passo de Leonardo Duarte através de artigos financeiros e revistas empresariais. Viu como o modesto negócio familiar se transformava no Grupo Duarte, um conglomerado com presença internacional. Observou em silêncio como o homem que havia amado se tornava capa de revistas econômicas, sempre com Camila Vasconcelos ao seu lado, sempre com um sorriso que não chegava aos seus olhos, e à noite, quando as crianças dormiam, às vezes se permitia perguntar se ele alguma vez pensava nela. O envelope chegou numa terça-feira comum. Logo em relevo, papel premium e um convite formal para uma reunião de potenciais colaboradores nos escritórios centrais do Grupo Duarte. Isabela o observou com desconfiança, reconhecendo a armadilha, mas sem compreender completamente seu propósito. Haviam-se passado quase 15 anos. Sua consultoria financeira agora era respeitada em 3 estados, com uma carteira de clientes estável e uma equipe de profissionais competentes. Os quadrigêmeos, prestes a completar 14 anos, cursavam o ensino fundamental com excelentes notas. A vida, embora não perfeita, havia encontrado um equilíbrio que ela valorizava profundamente. Por que agora? Perguntou-se, girando o envelope entre seus dedos. A resposta chegou naquela mesma tarde, quando Rosa Maria Coutinho, antiga secretária do Sr. Estevão e agora uma mulher aposentada, a visitou em seu escritório sem aviso prévio. "Vem avaliar se você é uma ameaça", explicou a idosa, recusando educadamente o café que lhe ofereciam. O velho Estevão morreu há 3 meses. Em seu testamento deixou cláusulas estranhas, menções a possíveis herdeiros não reconhecidos, que deixaram Leonardo muito nervoso. Isabela manteve a compostura, mas sua mente trabalhava em alta velocidade. "Como soube onde me encontrar?" perguntou finalmente. Rosa Maria sorriu com tristeza. "Minha filha, eu sempre soube onde você estava. Fui eu quem devolveu suas cartas sem abrir, seguindo ordens. Fui eu quem bloqueou suas ligações. E fui eu quem guardou isto durante todos esses anos, esperando o momento adequado." De sua bolsa extraiu um pacote amarelado, amarrado com um cordão simples. Eram cartas, dezenas delas, todas com a inconfundível caligrafia de Leonardo. Todas dirigidas a ela. Todas devolvidas sem abrir, não pelo destinatário, mas por ordem do patriarca. Ele a procurou. Continuou a idosa, enquanto Isabela observava as cartas com mãos trêmulas. Durante meses, a procurou como um louco. "Senhor, Estevão lhe disse que você havia partido com outro homem, que havia aceitado dinheiro para desaparecer. E quando finalmente se resignou, o casaram com Camila. Agora tem um filho, Nicolas, um bom rapaz, mas doente." A informação caía como peças de um quebra-cabeça macabro. Isabela sentiu náuseas, lembrando cada noite de choro, cada momento de desespero, pensando que havia sido abandonada, quando na realidade... "Ele sabe das crianças?" perguntou com um fio de voz. "Não com certeza." "Suspeita, teme, mas não sabe. Por isso o convite. Querem vê-la sozinha, avaliar o risco, possivelmente oferecer-lhe dinheiro novamente, mas eu acho que você deveria ir com suas 4 razões para se manter forte." Naquela noite, depois que Rosa Maria partiu, Isabela reuniu seus filhos na sala. Contou-lhes tudo sem adoçar a verdade, mas sem dramatismos desnecessários. Mostrou-lhes as cartas que ainda não tinha coragem de ler. Explicou-lhes quem era realmente seu pai e o que havia acontecido 15 anos atrás, até onde ela agora entendia. "O que vamos fazer, mãe?" perguntou Lúcia, sempre a primeira a verbalizar o que seus irmãos pensavam. Isabela observou seus 4 filhos. Já não eram bebês, mas adolescentes prestes a se tornarem adultos. Tinham direito de conhecer sua história, de enfrentar seu legado, de decidir. "Vamos aceitar o convite", respondeu com firmeza. "Mas não como suplicantes nem como ameaças. Vamos como o que somos, uma família unida, que não tem nada a esconder." Foi Gabriel quem acrescentou com a determinação que o caracterizava. "Vamos conhecer o homem que nunca nos procurou. Ou que talvez tenha procurado", corrigiu Tomás, o observador, apontando para o pacote de cartas.
Isabela assentiu, sentindo uma estranha mistura de medo e resolução. Durante 15 anos havia protegido seus filhos da verdade completa sobre Leonardo Duarte. Agora, essa verdade se revelava muito mais complexa do que havia imaginado, e estavam prestes a enfrentá-la juntos. O reencontro no escritório de vidro foi apenas o começo. Após o impacto inicial e as apresentações tensas, Leonardo pediu para falar a sós com Isabela. Os quadrigêmeos, demonstrando uma maturidade que orgulhou sua mãe, aceitaram esperar em uma sala contígua, escoltados por uma assistente visivelmente desconfortável. O escritório pessoal de Leonardo era mais íntimo que a sala de reuniões, mas igualmente imponente. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade que se estendia a seus pés, como um lembrete constante do poder que ostentava. Isabela permaneceu de pé, rejeitando silenciosamente o convite para se sentar. "Por que não me contou?" Foi a primeira coisa que ele perguntou, com uma voz que oscilava entre a raiva e a dor. "Enviei 3 cartas", respondeu ela com calma estudada. "Todas devolvidas. Liguei dezenas de vezes, sempre bloqueada. E quando entendi que você não queria saber nada de mim, decidi respeitar." Leonardo bateu na mesa com o punho fechado, fazendo tremer um porta-retrato que mostrava um menino de uns 13 anos, pálido e magro, mas com os inconfundíveis traços Duarte. "Nunca recebi suas cartas. Meu pai, ele interceptou tudo. Me disse que você havia partido com outro homem, que havia aceitado dinheiro para desaparecer." Isabela sentiu que o chão se movia sob seus pés. Havia passado 15 anos construindo uma imagem de Leonardo como o vilão de sua história. Agora essa imagem começava a desmoronar, revelando um homem tão manipulado quanto ela. "Sua antiga secretária me entregou suas cartas ontem", confessou. "Ainda não as li. Não estava certa se queria fazê-lo." Um silêncio denso se instalou entre eles. 15 anos de ausência, de suposições, de vidas construídas em direções opostas, pareciam se materializar nesse espaço reduzido. "São idênticos a mim", murmurou Leonardo finalmente, com o olhar perdido em algum ponto invisível. Quando entraram, foi como me ver multiplicado por 4. "Tem o melhor de nós dois", corrigiu Isabela. "Sua determinação, minha paciência, seu carisma, minha prudência. São extraordinários, Leonardo, e cresceram sem privilégios, mas com dignidade." Algo nessas palavras pareceu alcançar um canto vulnerável nele. Seus ombros, sempre erguidos na postura do executivo impecável, afundaram ligeiramente. "Tenho um filho", disse depois de um momento. "Nicholas. Tem 13 anos e está doente, uma condição genética rara que afeta seu sistema imunológico. Precisa de um transplante de medula compatível, mas nem Camila nem eu somos. Os médicos dizem que irmãos biológicos seriam os doadores ideais, mas ele não os tem. Ou isso acreditávamos." Aí estava, pensou Isabela, o verdadeiro motivo do convite. Não era reconhecimento, não era remorso, era necessidade. "Está sugerindo que meus filhos poderiam ser doadores para seu filho legítimo?" Perguntou com uma frieza que não sabia que podia sentir. "Nossos filhos", corrigiu ele, sustentando seu olhar. "Todos são nossos filhos, Isabela, e sim, isso estou sugerindo. Não como uma obrigação, mas como uma possibilidade que poderia salvar uma vida." Isabela respirou profundamente, processando a informação. Não podia negar a gravidade da situação, mas tampouco podia ignorar 15 anos de ausência. "Esta não é uma decisão que possa tomar sozinha", respondeu finalmente. "São seus corpos, suas vidas. Tem 14 anos, idade suficiente para entender e decidir." Leonardo assentiu lentamente, aceitando a resposta. Depois, como se mal pudesse conter a pergunta, acrescentou: "Eles tiveram tudo o que precisavam? Educação, saúde, conforto?" A pergunta acendeu uma faísca de indignação em Isabela. "Tiveram tudo o que pude dar-lhes com meu trabalho honesto. Não são milionários, mas jamais lhes faltou o essencial: amor, respeito e verdade." Algo em seu tom deve ter impactado Leonardo, porque recuou como se tivesse recebido um golpe físico. Aproximou-se novamente da janela, dando-lhe as costas enquanto observava a cidade. "Minha vida não tem sido o que aparenta, Isabela", confessou com voz apenas audível.
Este império, este poder, são gaiolas douradas. Casei-me com Camila acreditando que você havia escolhido outro. Quando Nicholas nasceu, tentei ser o pai que sempre quis ter, não o que tive. Mas a sombra do meu pai sempre esteve presente, controlando cada aspecto de nossas vidas. Virou-se para olhá-la e, pela primeira vez, Isabela viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. Não peço perdão porque não o mereço. Só peço a oportunidade de conhecer meus filhos, de ajudá-los como não pude fazer antes, e sim, de ver se algum poderia salvar seu irmão. Isabela manteve a compostura, mas seu coração batia descontrolado. O Leonardo que tinha à sua frente não era o monstro que havia imaginado durante anos, mas tampouco era o jovem idealista que havia amado. Era um homem quebrado pelas circunstâncias, preso em uma vida que não havia escolhido completamente. Falarei com eles, concedeu finalmente. Mas preciso que entenda algo. São pessoas, não recursos. Se decidirem ajudar Nicholas, será por compaixão, não por obrigação. E qualquer relação que queira estabelecer com eles, deverá ser nos termos deles, não nos seus. Leonardo assentiu, aceitando as condições. Quando estendeu sua mão para selar o acordo, Isabela hesitou um instante antes de apertá-la. O breve contato despertou um eco do que alguma vez sentiram, uma corrente elétrica que ambos fingiram não notar. Posso conhecê-los agora? Perguntou ele, com um tom que misturava autoridade empresarial e vulnerabilidade paternal. Sim, respondeu Isabela, dirigindo-se à porta. Mas lembre-se que viveram toda a vida sem você. Não espere abraços nem lágrimas de emoção. São Ribeiro no sobrenome e no espírito, práticos, diretos e cautelosos com suas emoções. Quando retornaram à sala onde os quadrigêmeos esperavam, Isabela notou algo que lhe apertou o coração. Os 4 adolescentes haviam se sentado instintivamente na mesma posição que Leonardo adotava quando estava pensativo. Braços cruzados, cabeça ligeiramente inclinada, olhar concentrado. Genética se manifestando em gestos que ninguém lhes havia ensinado. Crianças, disse com a voz mais firme que pôde reunir. Apresento-lhes formalmente Leonardo Duarte, seu pai biológico. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha nebulosa de testes médicos e encontros cuidadosamente orquestrados. Os quadrigêmeos, após uma longa conversa familiar, concordaram em realizar os exames de compatibilidade para Nicholas. Não por Leonardo, explicaram, mas porque ninguém deveria sofrer por algo que podemos ajudar a solucionar. O primeiro encontro entre os 5 irmãos ocorreu na casa de Isabela, território neutro, onde os quadrigêmeos se sentiam seguros. Nicholas chegou acompanhado por Camila, uma mulher elegante de gestos contidos que observava tudo com olhos analíticos. Leonardo, por acordo mútuo, não esteve presente. Sua casa é acolhedora, comentou Camila enquanto Isabela servia café na modesta sala, decorada com fotografias familiares e livros empilhados em estantes artesanais. Isabela detectou a surpresa mal disfarçada. Claramente, Camila esperava encontrar um lugar mais precário, talvez até buscando confirmar a imagem da mãe solteira necessitada que justificaria qualquer oferta econômica posterior. É o nosso lar, respondeu simplesmente Isabela. Não tem mármore nem cristal, mas tem memórias em cada canto. Enquanto os adultos mantinham uma conversa educada mas tensa, os adolescentes encontraram seu próprio ritmo. Inicialmente desconfortáveis, logo descobriram interesses comuns. Nicholas, pálido e visivelmente mais magro que os outros garotos de sua idade, se animou quando Tomás mencionou sua paixão por jogos de estratégia. Você joga Reinos de Valor? Perguntou Nicholas com repentino entusiasmo. É a religião dele, interveio Marina com um sorriso zombeteiro. Você deveria tê-lo visto quando chegou ao nível 50. Acho que chorou. Ei, protestou Tomás, mas sorria. Foi apenas uma alergia momentânea. Eu também cheguei aos 50, confessou Nicholas. Mas me levou quase um ano. Quando estou em tratamento é a única coisa que me mantém entretido. Essa simples conexão quebrou o gelo. Logo, os 5 adolescentes conversavam animadamente no pequeno quintal dos fundos, enquanto as mães os observavam da janela da cozinha. São bons meninos, comentou Camila depois de um longo silêncio. Educados,
inteligentes, seguros de si. Você fez um ótimo trabalho, Isabela. A sinceridade do elogio pegou Isabela de surpresa. Durante anos havia imaginado Camila como a rival que lhe havia arrebatado sua felicidade. A princesa da alta sociedade que havia ocupado o lugar que lhe correspondia. Mas a mulher à sua frente mostrava rachaduras nessa imagem perfeita. Olheiras disfarçadas com maquiagem cara, uma tensão constante nos ombros e aquele olhar de preocupação maternal que nenhuma riqueza podia aliviar. Nicolas também parece um bom garoto, respondeu Isabela. Deve ser difícil vê-lo enfrentar essa doença. Algo no tom compassivo de Isabela pareceu quebrar momentaneamente a compostura de Camila. Seus olhos se umedeceram antes que pudesse se controlar. É exaustivo, admitiu em voz baixa. Os tratamentos, os especialistas, a incerteza. Leonardo trabalha dia e noite para financiar pesquisas, buscar os melhores médicos. E eu tento manter a normalidade, que Nicolas sinta que tem uma infância o mais comum possível. Apesar de tudo, Isabela sentiu uma inesperada empatia por esta mulher que havia imaginado como antagonista. Ambas eram, afinal, mães lutando pela felicidade de seus filhos em circunstâncias muito diferentes. Os resultados estarão prontos em 3 dias, comentou Isabela, mudando sutilmente o assunto. O Dr. Mendes disse que nos ligará pessoalmente. Camila assentiu, recuperando sua compostura. Obrigada por permitir isso. Sei que não tínhamos o direito de pedir. Não fiz por vocês, esclareceu Isabela com suavidade, mas firmeza. Fiz porque meus filhos mereciam conhecer esta parte de sua história e porque nenhuma criança deveria sofrer se podemos evitar. 3 dias depois, a ligação do médico confirmou o que parecia quase milagroso. Marina, a mais nova dos quadrigêmeos por apenas 7 minutos, era compatível com Nicolas. Uma compatibilidade quase perfeita que oferecia as melhores probabilidades de sucesso para o transplante. A notícia desencadeou uma série de reuniões médicas, onde Marina, com uma maturidade surpreendente, ouviu atentamente os procedimentos, riscos e expectativas. Leonardo tentou compensar economicamente Isabela, oferta que ela rejeitou categoricamente. Não estamos vendendo nada, lhe esclareceu. Marina decidiu ajudar seu irmão. É sua decisão e é um presente, não uma transação. Ao menos deixe-me cobrir as despesas médicas, os dias de trabalho perdidos. Tenho um seguro excelente e férias acumuladas, interrompeu Isabela. Não precisamos do seu dinheiro, Leonardo. Nunca precisamos. Era verdade só pela metade. Manter 4 filhos sendo mãe solteira havia sido uma luta constante. Houve meses em que esticou cada centavo, noites em que reparou uniformes escolares enquanto as crianças dormiam, anos inteiros sem se permitir nenhum luxo pessoal. Mas esse orgulho, essa independência duramente conquistada, era algo que não estava disposta a sacrificar agora. O que Isabela não esperava era que Camila entendesse sua posição melhor que Leonardo. Uma tarde, enquanto Marina e Nicolas conversavam no quarto do hospital durante os exames preliminares, Camila sentou-se junto a Isabela na sala de espera. Não é pelo dinheiro que você o rejeita, disse sem preâmbulos. É por dignidade, porque aceitar agora seria como admitir que poderia ter precisado antes. Isabela a olhou surpresa por sua perspicácia. As mulheres entendem certas coisas que eles não captam, continuou Camila com um sorriso cansado. O valor da independência. O custo emocional de cada decisão. Houve um silêncio cúmplice entre ambas, um entendimento tácito que transcendia suas diferentes circunstâncias. Posso perguntar algo pessoal? Indagou Isabela finalmente. Ante o assentimento de Camila, continuou. Você é feliz com ele? A pergunta flutuou entre elas, carregada de significados implícitos. Camila desviou o olhar para a janela antes de responder. A felicidade é um conceito complicado em famílias como a Duarte, respondeu cuidadosamente. Tenho segurança, posição social e um filho que adoro. Leonardo é um bom pai para Nicolas, um provedor excelente e um marido correto. O que Camila não disse foi tão revelador quanto suas palavras. Não mencionou amor, paixão ou cumplicidade. Falou de seu casamento como quem descreve um contrato bem executado. Mas você não o ama,
concluiu Isabela, sem acusação em sua voz. Eu o respeito, corrigiu Camila. E ele a mim. Com os anos construímos uma associação eficiente. Nossos pais arranjaram o casamento por interesses comerciais e ambos cumprimos nossa parte. O amor romântico nunca foi parte da equação. Isabela sentiu uma pontada de compaixão. Havia passado anos invejando o que Camila tinha, sem imaginar que talvez Camila invejasse a liberdade que ela havia mantido. E você? Perguntou Camila, girando a conversa. Já houve alguém importante em sua vida desde ele? Isabela sorriu com certa melancolia. Alguns pretendentes, um par de relacionamentos breves. Mas 4 crianças são uma responsabilidade enorme. E talvez, embora me custasse admitir, uma parte de mim nunca superou completamente o que Leonardo e eu tivemos. Naquela tarde, enquanto observavam seus filhos interagir, 2 mulheres que a vida havia colocado em margens opostas encontraram uma ponte de entendimento. Não eram amigas, talvez nunca fossem, mas compartilhavam algo profundo: o amor por seus filhos e a determinação de protegê-los acima de tudo. O que nenhuma suspeitava era que essa ponte recém-construída logo se tornaria seu refúgio quando as estruturas que sustentavam seus mundos começassem a balançar. A preparação para o transplante criou uma rotina inesperada. Isabela e os quadrigêmeos começaram a frequentar a mansão Duarte, inicialmente para reuniões médicas, depois para jantares familiares, que, embora tensos no princípio, foram adquirindo um ritmo mais natural com o passar dos dias. A mansão, uma imponente estrutura de arquitetura colonial modernizada, ocupava uma colina com vistas privilegiadas da cidade. Os jardins meticulosamente cuidados, as fontes de mármore e os salões decorados com obras de arte valiosas contrastavam dramaticamente com o modesto apartamento dos Ribeiro. É como viver em um museu onde não se pode tocar em nada, comentou Lúcia durante sua primeira visita, enquanto observava com fascinação um vaso de porcelana chinesa. Gabriel, sempre protetor, mantinha-se alerta e observador, estudando cada canto como quem avalia um território potencialmente hostil. Tomás se perdia na biblioteca familiar, descobrindo primeiras edições e manuscritos que faziam seus olhos brilharem. Marina, por sua vez, conectava-se cada vez mais com Nicolas, desenvolvendo aquela cumplicidade especial que só os irmãos entendem. Foi durante uma dessas visitas que Isabela, procurando um banheiro afastado da sala de jantar principal onde jantavam, se encontrou perdida no labirinto de corredores da mansão. Abriu uma porta equivocada e se encontrou no que parecia ser o escritório pessoal de Leonardo. Não o escritório formal onde recebia visitas, mas um espaço mais íntimo e desarrumado. Estava prestes a se retirar discretamente quando seu olhar captou algo que a deixou paralisada. Em um canto da escrivaninha, parcialmente oculto sob documentos, havia um porta-retrato. A fotografia mostrava uma jovem Isabela, sorrindo para a câmera, com o logotipo original da empresa Duarte visível ao fundo. Uma imagem de 15 anos atrás que não tinha razão para estar ali, no espaço mais privado de um homem casado com outra mulher. Estava te procurando por toda parte. A voz de Leonardo vinda da porta a sobressaltou. O jantar está... Interrompeu-se ao ver o que Isabela observava. Por um momento nenhum dos dois falou. O tempo pareceu suspender-se, enquanto o significado daquela fotografia flutuava entre eles como uma confissão silenciosa. Conservei-a todos esses anos, admitiu finalmente Leonardo, fechando a porta atrás de si. É a única coisa que me restou de você. Isabela sentiu que seu coração acelerava traiçoeiramente. Anos de ressentimento cuidadosamente construído começavam a rachar diante dessa simples evidência de que nunca havia sido completamente esquecida. Você não deveria tê-la, conseguiu dizer, embora sua voz soasse menos firme do que gostaria. Não é justo para Camila. Leonardo aproximou-se lentamente, como quem teme espantar um animal assustado. Camila conhece nossa história. Sabe que nosso casamento foi arranjado por nossos pais. Nunca lhe fui infiel fisicamente, mas ambos sabemos que emocionalmente nunca pude entregar-lhe o que já não me pertencia. Estavam próximos demais agora. Isabela podia sentir sua loção pós-barba.
Esse aroma que durante anos havia tentado esquecer e que agora despertava memórias que acreditava enterradas. Não faça isso, Leonardo, advertiu, dando um passo atrás. Construímos vidas separadas. Temos responsabilidades, filhos. Filhos que compartilham nosso sangue, respondeu ele, que nos vinculam para sempre, queiramos ou não. Seus olhares se encontraram com a intensidade de quem pode se comunicar sem palavras. Por um instante perigoso, Isabela lembrou o que era sentir-se completamente entendida por alguém, essa conexão que havia buscado e nunca encontrado novamente. O que você quer de mim, Leonardo? Perguntou diretamente. De nós? Porque não permitirei que use meus filhos como pretexto para aliviar sua consciência. Leonardo recuou, como se as palavras o tivessem golpeado fisicamente. Quando falou, sua voz soava vulnerável, despojada da autoridade do empresário poderoso. Quero a oportunidade de conhecê-los, de ser parte de suas vidas de alguma maneira. Quero ajudá-los a ter as oportunidades que merecem. E quero entender o que realmente aconteceu entre nós. Ler essas cartas que você nunca recebeu, que entenda que nunca quis abandoná-la. Isabela sentiu uma mistura contraditória de emoções. Desconfiança, nostalgia e um perigoso anseio de acreditar que tudo poderia ter sido diferente. O passado não pode ser mudado, respondeu finalmente. Mas o futuro, isso é outra história. Nossos filhos merecem conhecê-lo, se demonstrar que é digno desse privilégio. Não por seu dinheiro ou seu sobrenome, mas pelo tipo de homem que escolher ser para eles. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Camila, com uma expressão indecifrável. O jantar está esfriando, anunciou com tom neutro, embora seus olhos se movessem rapidamente entre ambos, avaliando a situação. E as crianças estão perguntando por vocês. Enquanto retornavam à sala de jantar, Isabela perguntou-se quanto Camila havia escutado e se aquele olhar aparentemente impassível ocultava ressentimento ou resignação. A dinâmica entre os três adultos havia se tornado tão frágil quanto complexa, com correntes subterrâneas de sentimentos não expressos que ameaçavam emergir a qualquer momento. Na sala de jantar, a cena que encontraram contrastava dramaticamente com a tensão que haviam deixado para trás. Os 5 adolescentes conversavam animadamente, Lúcia explicando apaixonadamente algo sobre arte contemporânea, enquanto Nicolas a escutava fascinado. Gabriel e Tomás debatiam sobre algum tema de história com o entusiasmo próprio de sua idade, enquanto Marina intervinha ocasionalmente com dados precisos que resolviam qualquer discrepância. Observando-os, Isabela sentiu uma certeza absoluta. Independentemente das complicações entre os adultos, estes 5 jovens haviam encontrado em poucos dias uma conexão genuína que transcendia anos de separação. Os fios invisíveis do sangue, de gestos compartilhados e personalidades que se complementavam naturalmente, haviam tecido um vínculo que parecia ter existido sempre. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa com seus 4 filhos, comentando entusiasmados o serão, Isabela refletiu sobre como a vida traçava caminhos inesperados. 15 anos atrás, havia jurado manter Leonardo Duarte fora de suas vidas para sempre. Agora, por circunstâncias que jamais teria imaginado, ele voltava a entrar em sua órbita, trazendo consigo um turbilhão de emoções contraditórias. O que nenhum deles suspeitava era que as verdadeiras revelações, aquelas que abalariam os alicerces de ambas as famílias, apenas começavam a emergir. A data do transplante se aproximava e, com ela, uma tensão crescente invadia ambos os lares. Marina, embora exteriormente valente, começava a mostrar sinais de nervosismo que só seus irmãos detectavam. Morder o lábio inferior enquanto estudava, distrair-se com maior facilidade, acordar no meio da noite. Isabela tentava manter a normalidade, mas notava como a dinâmica familiar havia mudado sutilmente. As visitas à mansão Duarte haviam se tornado frequentes, criando rotinas alternativas. Os quadrigêmeos, sempre unidos, agora incluíam Nicolas em suas conversas e planos, como se sempre tivesse sido parte do grupo. Uma tarde, enquanto Isabela organizava documentos em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada.
A voz do outro lado do telefone pertencia a Ivan Duarte, suposto irmão mais novo de Leonardo, e figura enigmática que até agora havia se mantido à margem dos encontros familiares. Senhora Ribeiro, precisamos conversar, anunciou sem preâmbulos. Há assuntos sobre a família Duarte que a senhora deveria conhecer antes de envolver mais seus filhos. O encontro concretizou-se em um café discreto do centro, longe tanto da empresa Duarte quanto da consultoria de Isabela. Ivan chegou pontualmente. Um homem de uns 40 anos com o característico porte Duarte, mas traços sutilmente diferentes, como uma variação menos refinada do padrão familiar. Agradeço que tenha aceitado me ver. Começou depois que pediram café. O que vou lhe contar pode parecer incrível, até mesmo melodramático, mas lhe asseguro que cada palavra é verdadeira. Isabela manteve uma expressão neutra. Anos de negociações comerciais lhe haviam ensinado a não revelar suas emoções prematuramente. Esta família na qual seus filhos estão entrando não é o que aparenta, continuou Ivan. O velho Estevão construiu um império baseado em manipulações e segredos. Leonardo é apenas mais uma peça em seu tabuleiro, embora ele acredite que agora tem o controle. Da pasta que trazia consigo, Ivan extraiu uma pasta com documentos antigos, atas constitutivas da empresa original, contratos com cláusulas suspeitas, fotografias amareladas de um jovem Sr. Estevão junto a uma mulher que não era sua esposa. Minha mãe trabalhava como governanta na casa Duarte quando era jovem, explicou enquanto Isabela examinava os documentos. Senhor, Estevão a seduziu. Ela engravidou. E em vez de me esconder ou me negar, decidiu me integrar à família como o irmão de Leonardo. Uma solução que mantinha as aparências enquanto me permitia crescer perto dele. A revelação golpeou Isabela. Ivan não era o irmão de Leonardo, mas seu meio-irmão paterno, um filho ilegítimo integrado à família mediante uma elaborada mentira que todos haviam mantido durante décadas. Leonardo sabe disso? Perguntou, tentando processar a informação. Não, com certeza, embora acredite que suspeite. Minha mãe me confessou a verdade em seu leito de morte há 5 anos. Desde então tenho investigado discretamente, reunindo provas. Isabela franziu a testa, intuindo que havia mais por trás dessa confissão do que um simples desejo de transparência. Por que me conta isso agora? Perguntou diretamente. Ivan sustentou seu olhar com intensidade antes de responder. Porque o testamento do senhor... Estevão contém cláusulas específicas sobre a herança. Somente os descendentes legítimos de Leonardo podem acessar certos ativos. Seus quadrigêmeos representam uma ameaça para interesses que se mantiveram protegidos durante gerações. Meus filhos não estão interessados em nenhuma herança, respondeu Isabela com firmeza. Apenas aceitaram conhecer seu pai e ajudar seu meio-irmão. Talvez a senhora não busque essa herança, mas há quem verá seus filhos como uma ameaça de qualquer modo, insistiu Ivan. Especialmente porque, diferentemente de Nicolas, eles estão saudáveis. A insinuação era clara e perturbadora. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Está sugerindo que alguém poderia tentar prejudicar meus filhos? Estou sugerindo que tenha cuidado, respondeu Ivan, baixando a voz. Nem todos na família Duarte celebram este reencontro. O conselho diretor, os acionistas minoritários, até mesmo alguns executivos leais ao Sr. Estevão, todos têm algo a perder se 4 novos herdeiros legítimos aparecerem em cena. Enquanto a conversa continuava, Isabela começou a entender as correntes subterrâneas que fluíam sob a aparente reconciliação familiar. Não era apenas um assunto emocional ou médico, havia interesses econômicos e legados empresariais em jogo. Há algo mais que deveria ver, disse Ivan, extraindo um último documento. O acordo pré-nupcial entre Leonardo e Camila. Observe a cláusula 14. Isabela leu com crescente espanto. Em caso de divórcio, Camila perderia a custódia de Nicolas, que ficaria sob a tutela absoluta da família Duarte. Uma cláusula draconiana que explicava por que, apesar de um casamento evidentemente sem amor, Camila permanecia nele. Ela está presa, murmurou Isabela, sentindo súbita empatia pela mulher que havia considerado sua rival. Todos estamos de uma forma ou de outra, respondeu Ivan com um sorriso amargo.
Esse é o legado real do Sr. Estevão. Gaiolas douradas sob medida para cada membro da família. Antes de se despedir, Ivan deixou uma cópia dos documentos com Isabela e uma advertência final. Se decidir continuar esta aproximação, faça-o com os olhos bem abertos. E lembre-se que, nesta família, os segredos mais perigosos são os que acreditamos conhecer completamente. Naquela mesma noite, quando seus filhos dormiam, Isabela sentou-se na sala com as cartas de Leonardo, que ainda não tinha tido coragem de ler. Com mãos trêmulas abriu o primeiro envelope, datado de apenas 2 semanas após sua demissão. Minha querida Isabela, começava a carta com a inconfundível caligrafia de Leonardo. Tenho tentado encontrá-la desesperadamente. Ninguém sabe onde você está ou ninguém quer me dizer. Meu pai insiste que você aceitou partir, que preferiu o dinheiro ao nosso amor, mas me recuso a acreditar. Você não é assim. Eu a conheço. Por favor, se receber esta carta, contate-me. Há tanto que preciso explicar. As lágrimas começaram a nublar sua visão, enquanto avançava pelas cartas, ordenadas cronologicamente. O desespero inicial dava lugar gradualmente à confusão, depois à resignação dolorida, e, finalmente, a uma aceitação vazia. A última carta, datada de quase 1 ano após sua separação, continha apenas algumas poucas linhas. Não sei se algum dia lerá estas palavras. Amanhã me caso com Camila, como estava planejado desde sempre, suponho. Meu pai diz que devo seguir em frente, que é o melhor para todos. Talvez ele tenha razão. Mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, o que tivemos foi real, e uma parte de mim sempre a procurará. Sempre, Leonardo. Isabela deixou cair as cartas sobre a mesa, esmagada pela verdade que revelavam. Durante 15 anos, havia construído sua fortaleza emocional sobre a ideia de um abandono deliberado, de uma traição calculada. Agora compreendia que ambos haviam sido peões em um jogo muito maior, manipulado por um homem cuja obsessão pelo controle transcendia até mesmo a felicidade de seu próprio filho. O que a perturbava mais profundamente era entender que as mesmas forças que os haviam separado 15 anos atrás continuavam operando nas sombras. E agora seus filhos estavam potencialmente no centro dessa teia de interesses e segredos. Pegando seu telefone, fez algo que nunca teria imaginado. Ligou diretamente para o número privado de Leonardo, decidida a compartilhar o que havia descoberto. Porque se algo tinha claro depois de ler essas cartas e falar com Ivan, era que os jogos de poder dentro da família Duarte representavam um perigo que já não podia ignorar. Já não se tratava apenas de um reencontro familiar ou de um transplante médico. Estava adentrando um labirinto de segredos que ameaçava arrastar tudo em seu caminho. A ligação noturna para Leonardo desencadeou um encontro urgente ao amanhecer. Em um parque deserto, com a cidade apenas despertando ao seu redor, Isabela e Leonardo caminhavam entre árvores cobertas de orvalho, enquanto compartilhavam revelações que abalavam os alicerces de tudo o que acreditavam saber. Sempre suspeitei que Ivan tinha outra origem, confessou Leonardo, depois de ouvir o relato de Isabela. Há traços nele que não correspondem à nossa linhagem materna, mas confirmá-lo agora muda muitas coisas. Muda sua relação com ele? Leonardo refletiu antes de responder. Curiosamente, não. Sempre o considerei meu irmão, independentemente de nossos pais. O que muda é minha compreensão de quem realmente era meu pai. O céu começava a clarear, tingindo as nuvens de tons rosados e dourados que contrastavam com a gravidade de sua conversa. As cartas, continuou Leonardo, detendo-se junto a uma fonte silenciosa. Você as leu todas? Isabela assentiu, evitando olhá-lo diretamente. Ontem à noite, cada uma delas. Então sabe que nunca quis deixá-la, que a procurei. Sei agora, concedeu ela. Mas isso não muda os 15 anos que se passaram. As vidas que construímos separados. Leonardo passou a mão pelo rosto, um gesto de frustração que Isabela lembrava bem. Todo esse tempo acreditei que você havia escolhido o dinheiro sobre nós, confessou. Que nosso amor havia significado tão pouco para você, que pôde deixá-lo para trás por uma soma em um cheque. E eu acreditei que você me havia abandonado quando mais precisava de você, que nossos planos juntos haviam sido apenas palavras vazias.
Olharam-se finalmente duas pessoas maduras, reconhecendo o dano causado por mentiras que nenhum deles havia criado. "O que fazemos agora?" perguntou Leonardo. "Se o que Ivan lhe contou é verdade, há pessoas na empresa, no conselho diretor, que verão nossos filhos como uma ameaça para a distribuição de poder que mantiveram durante décadas." Isabela havia refletido sobre isso durante toda a noite. "Primeiro, precisamos proteger as crianças, todas elas. O transplante para Nicholas deve ser realizado como está previsto, mas com segurança adicional. Depois, devemos investigar mais a fundo. Se há documentos que provam as manipulações do seu pai, haverá mais evidências em alguma parte." Leonardo assentiu, admirando silenciosamente a clareza estratégica de Isabela. "Camila também deveria saber", acrescentou Isabela, surpreendendo-se a si mesma com a sugestão. "Está tão presa nisso quanto nós, talvez mais. E é a mãe de Nicholas." "Você tem razão", concedeu Leonardo. "Na verdade, Camila tem acesso a arquivos que eu não posso revisar sem levantar suspeitas. Meu pai a nomeou especificamente como guardiã de certos documentos familiares, acreditando que nunca se atreveria a usá-los contra os interesses do Duarte. Concordaram em se reunir naquela mesma tarde em um lugar neutro, a consultoria de Isabela. Ao meio-dia, enquanto preparava documentos para a reunião, Isabela recebeu uma ligação alarmante da escola dos quadrigêmeos. "Senhora Ribeiro", começou a diretora com voz tensa, "houve um incidente. Seus filhos estão bem, mas preciso que venha imediatamente." Ao chegar ao colégio, encontrou os 4 adolescentes na sala da direção, com expressões que oscilavam entre a indignação e a preocupação. "Alguém esteve indagando sobre as crianças", explicou a diretora, mostrando-lhe uma carta oficial com timbre de um escritório de advocacia. Solicitaram históricos acadêmicos, históricos médicos, avaliações psicológicas, tudo com uma linguagem legal intimidante, mas sem autorização judicial real. Gabriel, sempre o mais protetor, foi direto ao ponto. "Estão procurando algo para usar contra nós, não é, mãe? Algo relacionado aos Duarte." Isabela sentiu um calafrio. A advertência de Ivan se materializava mais rápido do que havia antecipado. "Não lhes daremos nada", assegurou a diretora. "Conheço seus filhos desde o primeiro ano, e nenhum escritório elegante com nomes pomposos me intimidará. Mas achei que deveria saber." Isabela agradeceu o apoio, e após certificar-se de que as crianças estavam realmente bem, permitiu que retornassem às suas aulas, não sem antes adverti-los que não se separassem em momento algum. A reunião da tarde adquiriu um tom de urgência após esse incidente. Quando Leonardo e Camila chegaram à consultoria, encontraram Isabela em modo de crise, organizando documentos e fazendo ligações. "Estão movendo peças mais rápido do que antecipávamos", explicou Isabela, relatando o ocorrido na escola. "Alguém quer informações sobre as crianças, provavelmente buscando alguma forma de desacreditá-las ou questionar sua filiação." Camila, surpreendentemente, foi quem reagiu com maior determinação. "Você tinha razão em me contatar", disse, extraindo de sua bolsa uma chave antiga. "Esta abre um cofre no Banco Central. Senhor, Estevão me entregou no dia do meu casamento, dizendo que continha o seguro da família e que eu só deveria abri-lo em caso de crise extrema." "E você nunca olhou dentro?" perguntou Isabela, espantada. "Tentei uma vez", admitiu Camila, "quando Nicholas foi diagnosticado. Mas o cofre requer 2 chaves para ser aberto completamente. Esta é apenas a primeira." Leonardo pareceu momentaneamente confuso. Então, uma súbita compreensão iluminou seu rosto. "O anel", murmurou. "O anel da minha mãe tem uma pequena chave integrada no design. Meu pai sempre insistiu que eu nunca deveria tirá-lo." "Você o tem agora?" perguntou Isabela. Leonardo levantou sua mão esquerda, mostrando um anel de ouro com um intrincado design, que efetivamente parecia ocultar um mecanismo. "Devemos abrir esse cofre", declarou Camila com uma firmeza incomum. "Se alguém está movendo peças contra as crianças, precisamos de todas as armas possíveis." A visita ao banco foi organizada para a manhã seguinte. Naquela noite, por precaução, Isabela convidou Nicholas para ficar em sua casa junto com os quadrigêmeos. A ideia surgiu de Marina,
que argumentou que assim poderiam se conhecer melhor antes do transplante. Camila aceitou a proposta com gratidão, apenas dissimulada. O apartamento sobre a empresa estará vazio esta noite de qualquer forma, explicou. Leonardo e eu temos que revisar alguns documentos antigos que poderiam nos dar mais respostas. O que ninguém esperava era a ligação que chegaria à meia-noite. Isabela, que dormia levemente como todas as mães acostumadas a estar alertas, atendeu ao primeiro toque. Isabela, sou Camila. Escute-me com atenção e não interrompa. Sua voz soava tensa, quase sussurrante. Encontramos algo grande, muito grande. Não posso falar por telefone, mas você deve saber que... Um ruído seco interrompeu a comunicação, seguido do que pareceu ser uma luta, e depois, silêncio. Isabela tentou retornar a ligação várias vezes, sem sucesso. Depois de 20 minutos de tentativas fracassadas, tomou uma decisão. Acordou Rosa Maria Coutinho, a ex-secretária que conhecia cada canto da empresa Duarte, e pediu ajuda. Há uma entrada de serviço no lado leste, explicou a idosa por telefone. O código não mudou em décadas. 1953, o ano em que nasceu o Sr. Estevão. Dali você pode tomar o elevador de serviço até a cobertura. Mas, Isabela, tenha cuidado. Se estão revisando os documentos que acho, há gente muito poderosa que não vai querer que essa informação venha à luz. Com os 5 adolescentes dormindo e protegidos pelo sistema de segurança de seu apartamento, Isabela deixou um bilhete explicativo e saiu para o edifício Duarte. A cidade noturna parecia especialmente silenciosa, como contendo a respiração ante o que estava prestes a ser descoberto. O código funcionou tal como Rosa Maria havia indicado. Isabela avançou por corredores desertos, guiada pelas precisas instruções da idosa, até chegar à cobertura executiva. A porta estava entreaberta, um detalhe que acionou todos os seus alarmes. Leonardo, Camila, chamou suavemente, entrando com cautela. O que encontrou foi uma cena de caos contido. Documentos espalhados pelo chão, gavetas abertas, e no centro do escritório, Leonardo atendendo a Camila, que segurava uma compressa fria contra sua têmpora. — O que aconteceu? Perguntou Isabela, correndo até eles. — Fomos atacados, respondeu Leonardo, com uma mistura de fúria e preocupação. 2 homens, profissionais, sabiam exatamente o que buscavam. Os documentos do testamento original, acrescentou Camila, sua voz mais firme do que sua aparência sugeria. Encontramos em um cofre oculto atrás do retrato do Sr. Estevão. Revelam que... Deus, é quase impossível de acreditar. Leonardo continuou a explicação enquanto Isabela ajudava Camila a sentar-se mais confortavelmente. Meu pai falsificou documentos fundamentais da empresa. Metade do patrimônio que controlamos não nos pertence legalmente. Pertence aos descendentes de seu sócio original, Jorge Ribeiro. Isabela sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ribeiro? Como o meu sobrenome? Não é coincidência, confirmou Camila, extraindo um papel dobrado de seu bolso. Escondi quando ouvi que forçavam a porta. É sua árvore genealógica, Isabela. Jorge Ribeiro era seu avô materno. A revelação atingiu Isabela como uma onda física. Seu avô, a quem mal havia conhecido, havia sido o sócio original do Sr. Estevão. Um sócio cuja participação havia sido sistematicamente apagada dos registros oficiais. Por isso meu pai estava tão desesperado para nos separar, murmurou Leonardo, conectando finalmente todas as peças. Não era apenas por preservar a linhagem Duarte ou por seus planos matrimoniais para mim. Era porque sabia que se nos casássemos, eventualmente descobriríamos a verdade sobre a propriedade da empresa. E nossos filhos, acrescentou Isabela, a compreensão inundando-a completamente. São os herdeiros legítimos de ambas as famílias, os únicos que poderiam reivindicar legalmente o patrimônio completo. Os 3 se olharam, processando as implicações desta descoberta. Não era apenas uma questão de herança ou poder empresarial. Era a revelação de uma mentira fundamental que havia determinado o curso de suas vidas durante décadas. Devemos proteger as crianças, declarou Camila, levantando-se com determinação renovada. Todas elas. Porque quando isso vier à luz, e deve vir,
As pessoas que nos atacaram esta noite irão atrás delas primeiro. Isabela assentiu, sentindo uma estranha aliança formar-se entre os três, unidos pelo perigo imediato, mas mais profundamente, pela verdade que finalmente conheciam. Tenho um plano, disse Leonardo recolhendo os documentos espalhados, mas precisarei que ambas confiem em mim completamente. Enquanto a noite avançava e eles traçavam estratégias no escritório devastado, nenhum podia imaginar que os 5 adolescentes que dormiam tranquilamente no apartamento de Isabela já haviam começado a formar suas próprias teorias e alianças. Porque se algo haviam herdado de seus pais, era a determinação de encontrar a verdade, não importa quão dolorosa ela fosse. Os dias anteriores ao transplante transcorreram em um estranho equilíbrio entre normalidade aparente e preparação estratégica. Isabela, Leonardo e Camila haviam concordado em manter suas descobertas em segredo até depois do procedimento médico, priorizando a saúde de Nicholas sobre qualquer revelação que pudesse desestabilizar a situação. No entanto, subestimaram a percepção de 5 adolescentes unidos por laços de sangue e uma curiosidade compartilhada. Algo está acontecendo, declarou Marina, durante uma tarde em que os 5 se haviam reunido no quarto que compartilhava com Lúcia. Mamãe recebe ligações que atende em sussurros, Leonardo aparece com seguranças que finge que não são seguranças, e sua mãe, apontou para Nicholas, verifica 2 vezes cada porta antes de entrar em qualquer lugar. Também têm se reunido os 3 a sós, acrescentou Tomás, o observador do grupo, e sempre param de falar quando algum de nós se aproxima. Nicholas, que se havia integrado surpreendentemente bem com seus meio-irmãos em tão pouco tempo, confirmou suas suspeitas. Ouvi minha mãe falar sobre um cofre e documentos que mudariam tudo. Soava assustada, e minha mãe nunca tem medo. Os 5 adolescentes se olharam, formando silenciosamente uma aliança que transcendia os segredos de seus pais. Acho que deveríamos investigar por nossa conta, propôs Gabriel, sempre o líder natural. Não podemos ajudar se não sabemos a que nos enfrentamos. A investigação adolescente começou com uma visita casual ao escritório de Isabela, enquanto ela atendia clientes. Lúcia, com seu carisma natural, distraiu a assistente, enquanto Tomás acessava discretamente o computador de sua mãe. Sua senha é sempre a mesma, explicou a seus irmãos. Nossas iniciais seguidas da data em que nascemos. No e-mail de Isabela, encontraram trocas crípticas com Leonardo e Camila, menções a documentos R e plano de contingência, mas nada concreto. No entanto, em uma pasta intitulada simplesmente Vovô, descobriram fotografias escaneadas de um homem de rosto severo, mas olhos bondosos, junto a documentos antigos de constituição empresarial. Jorge Ribeiro, leu Marina em voz alta. Sócio fundador das indústrias Duarte Ribeiro, 1975. Duarte Ribeiro? Questionou Nicholas confuso. Sempre foi apenas Grupo Duarte. Naquela mesma tarde, enquanto os adultos acreditavam que estudavam, os 5 adolescentes estenderam sua investigação usando as senhas de Nicholas para acessar os arquivos digitais da empresa. O que encontraram foi como montar um quebra-cabeça com peças dispersas, referências contraditórias sobre a fundação, documentos com datas que não coincidiam e menções a um Jorge Ribeiro que desaparecia abruptamente de todos os registros depois de 1982. É como se alguém tivesse tentado apagar sistematicamente este homem da história da empresa, concluiu Gabriel. E se for nosso bisavô? Especulou Lúcia. Ribeiro não é um sobrenome tão comum, e essas datas coincidem com quando a vovó era jovem. A peça final do quebra-cabeça adolescente chegou de forma inesperada, através de Rosa Maria Coutinho. A idosa visitou o apartamento de Isabela, levando biscoitos caseiros para as crianças. E enquanto os adultos discutiam em outro cômodo, compartilhou com os 5 jovens histórias aparentemente inocentes sobre os velhos tempos. Senhor, Jorge era um homem brilhante com os números como você, Marina, comentou casualmente enquanto servia chocolate quente. E tinha o mesmo dom para a arte que você, Lúcia. É curioso como o sangue fala através das gerações, mesmo quando tentam silenciá-lo. Os adolescentes trocaram olhares significativos, captando a mensagem implícita.
Quando Rosa Maria partiu, deixou-lhes acidentalmente um velho álbum de fotografias que encontrou limpando seu apartamento. Pensei que gostariam de ver como era a empresa quando eu era jovem, explicou com uma piscadela quase imperceptível. O álbum revelou-se uma mina de informações. Fotografias de Jorge Ribeiro e Estevão Duarte cortando fitas inaugurais, assinando contratos, celebrando sucessos. Em todas elas apareciam como iguais, sócios em um projeto compartilhado, até que, repentinamente, Jorge desaparecia das imagens. Algo aconteceu em 1982, deduziu Tomás, analisando meticulosamente a cronologia das fotografias. Algo que mudou tudo. A manhã do transplante chegou com uma tensão apenas contida. No hospital privado, com segurança reforçada discretamente por ordem de Leonardo, Marina se preparava para o procedimento que poderia salvar a vida de seu irmão recém-descoberto. Isabela, mantendo uma calma exterior que não refletia sua ansiedade interna, revisava com os médicos cada detalhe do protocolo. Tudo correrá bem, assegurou a Marina enquanto esperavam que os anestesistas chegassem. Estarei aqui quando você acordar. Eu sei, mãe, respondeu a adolescente com uma maturidade que comoveu Isabela. Depois, baixando a voz, acrescentou: sabemos sobre o vovô Jorge. Os 5 sabemos. Isabela sentiu que a cor abandonava seu rosto. Como somos seus filhos, respondeu Marina com um pequeno sorriso. E parece que herdamos sua habilidade para encontrar informações ocultas. Antes que Isabela pudesse responder, os médicos entraram para começar os preparativos. O momento de revelações teria que esperar. O transplante transcorreu sem complicações técnicas. Enquanto os 2 adolescentes se recuperavam em quartos contíguos, monitorados constantemente, os 3 adultos se reuniram em uma sala privada para definir os próximos passos. As crianças sabem sobre Jorge Ribeiro, anunciou Isabela sem preâmbulos. Tem investigado por conta própria. Leonardo não pareceu surpreso. Nicolas me perguntou ontem especificamente sobre o sócio original de meu pai. São inteligentes. Era questão de tempo. Então devemos adiantar nosso plano, decidiu Camila. Amanhã abrirei o cofre, com ou sem a segunda chave. A determinação em sua voz surpreendeu Isabela. Nas últimas semanas, havia descoberto em Camila uma mulher muito mais forte e complexa do que havia imaginado. Não era a esposa troféu que havia suposto, mas uma estrategista paciente que havia aprendido a navegar as correntes traiçoeiras da família Duarte a partir de dentro. Não será necessário forçá-lo, respondeu Leonardo, girando o anel em seu dedo. Estou pronto para enfrentar o que quer que meu pai tenha ocultado ali. A abertura do cofre foi programada para a tarde seguinte. Isabela passaria a noite no hospital com os adolescentes, enquanto Leonardo e Camila ultimavam detalhes legais com um advogado de confiança. O que ninguém antecipou foi a visita que Isabela receberia passada a meia-noite, quando o hospital havia entrado em seu ritmo noturno de corredores silenciosos e luzes tênues. Ivan Duarte apareceu na porta da sala de espera, onde Isabela tentava descansar em um sofá desconfortável. Sua expressão era grave. Seu olhar nervoso percorria constantemente o corredor, como temendo ser descoberto. Não tenho muito tempo, sussurrou, sentando-se junto a ela. Convocaram uma reunião extraordinária do Conselho Diretor para amanhã. A ordem vem de Alberto Vasconcelos, o pai de Camila. Que tipo de reunião? Perguntou Isabela, subitamente alerta. O tipo que acaba com carreiras e redistribui o poder, respondeu Ivan. Eles estiveram investigando, Isabela. Sabem que encontraram os documentos originais. Sabem sobre o cofre. E têm um plano para neutralizar qualquer reivindicação que possam fazer. Como podem saber? O alarme crescia em Isabela. Ivan desviou o olhar, um gesto de vergonha evidente. Porque eu lhes disse. Ou ao menos parte disso. A confissão ficou suspensa entre eles como uma traição palpável. Por que me adverte agora, então? Questionou Isabela, sua voz endurecendo. Porque nunca pensei que chegariam tão longe, admitiu Ivan. Uma coisa é proteger interesses empresariais, outra, muito distinta, é o que estão planejando. O que estão planejando exatamente? A urgência na voz de Isabela era evidente.
Vão apresentar documentos que demonstram que seus filhos não são realmente de Leonardo. Falsificações, é claro, mas convincentes. Questionarão o transplante, alegarão negligência médica se algo der errado. E tem planos para oferecer à imprensa uma história sobre como você manipulou Leonardo para obter benefícios econômicos. Isabela sentiu uma fúria fria cristalizar-se em seu interior. Era a mesma estratégia que haviam usado contra ela 15 anos atrás, mas agora dirigida também contra seus filhos. Por que me diz isso, Ivan? O que você ganha? O homem sorriu com amargura. Toda a minha vida fui o quase irmão, o filho do erro que mantiveram perto para controlá-lo melhor. Sempre soube que nunca teria um lugar real na mesa de decisões. Mas seus filhos, eles têm direito à sua herança, ambas as heranças. Antes de partir, Ivan entregou-lhe um pendrive. Aqui está tudo o que reuni durante anos. E-mails, gravações, documentos. Se vão lutar, precisarão de munição. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam se recuperando do procedimento médico, Isabela revisou o conteúdo do pendrive. O que encontrou confirmou suas piores suspeitas e despertou uma determinação que não sabia que possuía. Já não era apenas por ela, nem mesmo apenas por seus filhos. Era pela verdade que havia sido enterrada durante tempo demais. Na primeira hora da manhã, ligou para Leonardo e Camila para compartilhar o que havia descoberto. A reunião foi transferida para o quarto do hospital, onde Marina e Nicolas, agora acordados embora cansados, insistiram em participar junto com Gabriel, Tomás e Lúcia. Se isso afeta a todos nós, todos deveríamos estar envolvidos, argumentou Gabriel com uma lógica imbatível. Foi assim que, em uma improvável reunião familiar, ao redor de camas de hospital, tomou-se a decisão que mudaria para sempre o futuro de ambas as famílias. Não seria uma batalha de destruição, como haviam planejado aqueles que moviam os fios a partir das sombras, mas uma reconstrução baseada na verdade, por dolorosa que esta fosse. Os Ribeiro e os Duarte nunca deveriam ter se separado, declarou Nicolas, com a clareza que às vezes só os jovens possuem. Somos mais fortes juntos. Sempre fomos. Olhando para os 5 adolescentes que representavam a união de ambas as linhagens, Isabela, Leonardo e Camila souberam que era o momento de deixar para trás as manipulações do passado e construir algo novo. Algo baseado não no poder ou no controle, mas na verdade e na justiça que tanto tempo lhes havia sido negada. A sala de reuniões do Grupo Duarte nunca havia presenciado uma entrada semelhante. As portas duplas se abriram de par em par, para revelar não apenas Leonardo, como esperavam os membros do conselho reunidos apressadamente, mas um contingente completo: Isabela Ribeiro, Camila Vasconcelos e, atrás deles, os 5 adolescentes que representavam o futuro de ambas as famílias. Alberto Vasconcelos, patriarca do clã que havia aportado financiamento crucial nos primeiros dias de expansão, foi o primeiro a reagir, levantando-se com indignação apenas contida. Isso é inaceitável. Leonardo, esta é uma reunião do conselho diretor, não um evento familiar. Leonardo avançou com calma até a cabeceira da mesa, seu lugar habitual como presidente executivo, mas não se sentou. Em seu lugar, colocou sobre a superfície polida um volumoso arquivo de documentos extraídos do cofre que haviam aberto naquela mesma manhã. Esta reunião, anunciou com voz clara e firme, trata precisamente sobre família, sobre verdade e sobre o futuro de uma empresa que nunca deveria ter se chamado apenas Grupo Duarte. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Os 12 membros do conselho, a maioria homens mais velhos que haviam navegado décadas de transformações empresariais sob a batuta do Sr. Estevão, observavam a cena com expressões que iam desde a confusão até a franca hostilidade. Se me permitem, interveio Isabela, avançando para situar-se junto a Leonardo, apresentarei formalmente Gabriel, Tomás, Lúcia e Marina Ribeiro, meus filhos, filhos de Leonardo Duarte, e como descobrimos recentemente, herdeiros legítimos não apenas do legado Duarte, mas também do legado Ribeiro, injustamente apagado da história desta empresa. Camila se uniu a eles, completando uma frente unida que poucos haviam antecipado. Este é Nicolas Duarte Vasconcelos,
acrescentou, com uma mão protetora sobre o ombro de seu filho, ainda pálido, mas com forças renovadas após o transplante, que deve sua vida ao generoso presente de sua irmã Marina. Um gesto que deveria lembrar a todos que o sangue compartilhado transcende documentos legais e manobras corporativas. O que se seguiu foi uma exposição meticulosamente preparada. Leonardo apresentou os documentos originais de constituição das indústrias Duarte Ribeiro, onde Jorge Ribeiro figurava como sócio igualitário. Isabela mostrou a árvore genealógica que provava sua descendência direta do sócio fundador. Camila aportou registros bancários extraídos dos arquivos pessoais do Sr. Estevão, que demonstravam transferências suspeitas coincidindo com a repentina saída de Jorge Ribeiro da empresa. Mas foi a contribuição dos adolescentes o que realmente mudou o tom da reunião. Com a confiança própria de sua idade, apresentaram sua própria investigação, uma cronologia digital que combinava fotografias históricas, recortes de jornal e documentos empresariais, mostrando como sistematicamente havia se apagado a contribuição de Jorge Ribeiro do relato oficial. Não viemos para destruir o que vocês construíram, esclareceu Gabriel, dirigindo-se diretamente ao conselho. Viemos para corrigir uma injustiça histórica e para propor um novo caminho adiante, acrescentou Nicolas, sua voz fraca, mas determinada. Alberto Vasconcelos, que havia permanecido inusualmente silencioso durante a apresentação, finalmente interveio. Isso é perturbador, admito. Mas o que pretendem exatamente? Uma compensação econômica, postos no conselho? A estrutura acionária desta empresa é complexa e está legalmente blindada. Foi Isabela quem respondeu com a clareza de quem pensou profundamente cada palavra. O que pretendemos é justiça, não vingança. Restauração, não destruição. Propomos uma reestruturação que reconheça a contribuição de ambas as famílias, que integre as forças de cada linhagem e que olhe para o futuro em vez de permanecer ancorada nos erros do passado. Leonardo, então, apresentou o plano que haviam desenvolvido durante longas horas de discussão. Uma transformação que manteria a solidez do grupo empresarial, mas redistribuiria o poder de forma mais equitativa, reconhecendo tanto a contribuição histórica dos Ribeiro, quanto a realidade atual de uma nova geração que unia ambas as linhagens. A reunião estendeu-se por horas. Houve momentos de tensão extrema, quando alguns conselheiros ameaçaram apresentar ações judiciais ou vazar informações comprometedoras para a imprensa. Mas também houve instantes de reconhecimento, especialmente dos membros mais antigos do conselho, que admitiram ter sido testemunhas silenciosas das manipulações do Sr. Estevão. Sempre soube que havia algo turvo na saída de Jorge, confessou finalmente Carmen Ortiz, a única mulher do conselho original e quem havia ocupado a direção financeira durante 4 décadas. Os números nunca fecharam completamente. Enquanto a tarde avançava e a discussão se tornava mais técnica, os adolescentes se retiraram para uma sala contígua. Precisavam de descanso, especialmente Marina e Nicolas, ainda se recuperando. Mas antes de partir, Marina aproximou-se para sussurrar algo ao ouvido de sua mãe. Estamos orgulhosos de você, mãe, disse simplesmente, de tudo o que construiu sozinha, e de como agora está reconstruindo algo maior. Essas palavras deram a Isabela a força necessária para enfrentar as horas seguintes de negociações intensas. Quando finalmente se alcançou um acordo preliminar, já era noite fechada e a cidade brilhava sob eles como um reflexo do céu estrelado. Você acha que vai funcionar? Perguntou Leonardo, quando só restavam eles 3 na sala de reuniões. Tem que funcionar, respondeu Camila, surpreendendo a ambos com sua determinação. Pelas crianças, por tudo o que podem construir juntas. Isabela observou estes 2 seres que o destino havia entrelaçado com sua vida de formas tão complexas. Leonardo, o amor de sua juventude, pai de seus filhos, um homem que havia vivido preso em expectativas alheias durante tempo demais. Camila, a rival que nunca pediu para ser, uma mulher que havia encontrado sua própria força nas circunstâncias mais adversas. Vai funcionar, afirmou Isabela, porque desta vez estamos lutando juntos, não uns contra os outros. Naquela noite,
enquanto retornava para casa com seus 4 filhos, mas Nicholas que ficaria com eles durante sua recuperação, Isabela refletiu sobre as voltas inesperadas do destino. 15 anos atrás havia jurado que jamais permitiria que Leonardo Duarte voltasse a fazer parte de suas vidas. Agora, estavam embarcados em uma transformação que os uniria irrevogavelmente, não como casal romântico, mas como sócios em uma visão maior que eles mesmos. "Você está bem, mãe?" perguntou Lúcia, sempre a mais sensível aos estados emocionais. Isabela sorriu, um gesto que continha todo o caminho percorrido, todas as lágrimas derramadas e também a esperança recém-descoberta. "Estou mais que bem", respondeu abraçando sua filha. "E estou exatamente onde devemos estar." O que nenhum podia antecipar era que a verdadeira prova de sua aliança recém-formada chegaria mais cedo do que esperavam, quando os setores mais resistentes à mudança decidissem jogar sua última carta desesperada. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade. A reestruturação empresarial avançava com a meticulosidade de um relojoeiro suíço, cada engrenagem ajustando-se cuidadosamente para criar um mecanismo completamente novo, mas funcional. Isabela, com sua experiência em consultoria financeira, demonstrou ser inestimável neste processo, ganhando o respeito até mesmo dos conselheiros mais céticos. A mídia, inicialmente confusa pelos rumores de mudanças profundas no Grupo Duarte, recebeu finalmente um comunicado oficial que anunciava a recuperação do nome histórico original da companhia. Indústrias Duarte Ribeiro renascia oficialmente, com um conselho diretor renovado e uma estrutura acionária que reconhecia ambas as linhagens familiares. No entanto, como Isabela havia antecipado, a resistência à mudança não se rendeu silenciosamente. O ataque veio de uma frente inesperada, a imprensa sensacionalista. Numa manhã de segunda-feira, todas as telas de notícias financeiras explodiram com manchetes escandalosas. A amante que conquistou um império, quadrigêmeos da discórdia, chantagem emocional ou justiça tardia. As fotografias de Isabela e seus filhos, algumas claramente tiradas com teleobjetivas invadindo sua privacidade, apareciam junto a insinuações maliciosas sobre suas intenções. "Era inevitável", comentou Camila com uma calma surpreendente quando se reuniram de emergência no escritório de Leonardo. Alguém vazou informação parcial e distorcida para desacreditá-los. Leonardo estava furioso, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. "Posso imaginar exatamente quem está por trás disso. Alberto Vasconcelos nunca aceitou realmente nosso acordo." "Seu sogro", observou Isabela, olhando para Camila com certa preocupação. "Ex-sogro, tecnicamente", corrigiu Camila com um leve sorriso. "Os papéis do divórcio foram apresentados na semana passada, como combinamos." O divórcio entre Leonardo e Camila havia sido uma das decisões mais surpreendentes do novo arranjo familiar. Não um divórcio nascido do rancor, mas um reconhecimento mútuo de que seu casamento sempre havia sido uma construção artificial. A guarda compartilhada de Nicholas estava garantida por acordos muito mais humanos que a draconiana cláusula do contrato pré-nupcial, agora legalmente invalidada. "O que me preocupa não somos nós", continuou Isabela, retornando ao tema principal. "É o impacto que essas histórias terão nas crianças." Como respondendo à sua preocupação, a porta se abriu para dar passagem aos 5 adolescentes. Todos haviam visto as notícias. Na era digital, era impossível mantê-los isolados da tempestade midiática. "Estamos bem, mãe", assegurou Gabriel com uma maturidade que continuava surpreendendo Isabela. "Já conversamos entre nós. Sabíamos que algo assim poderia acontecer. Na verdade", acrescentou Tomás, sempre o estrategista, "acho que podemos usar isso a nosso favor." Os adultos observaram com espanto como os 5 adolescentes apresentavam seu próprio plano para contrarrestar a narrativa tóxica. Não se tratava de negar ou atacar, mas de mostrar uma realidade muito mais poderosa, a de uma família recomposta que havia encontrado força na verdade e na colaboração. "Queremos dar uma entrevista", explicou Lúcia. Os 5 juntos, mostrando como o transplante de Marina salvou Nicholas. "Como descobrimos que éramos irmãos."
A verdadeira história. É nossa história tanto quanto a de vocês, acrescentou Marina. E temos o direito de contá-la à nossa maneira. Isabela trocou olhares com Leonardo e Camila. A maturidade desses jovens continuava espantando-os. Haviam navegado por um tsunami de mudanças em suas vidas com uma resiliência admirável. Faz sentido, concedeu finalmente Leonardo. Mas com condições estritas. Entrevistador de nossa escolha, perguntas acordadas previamente e um adulto presente o tempo todo. A entrevista foi acertada com Carolina Mendonça, uma respeitada jornalista conhecida por sua integridade e abordagem humana. A conversa, transmitida em horário nobre, captou a atenção nacional. 5 adolescentes falando com surpreendente eloquência sobre família, verdade e segundas oportunidades contrabalançaram efetivamente a narrativa sensacionalista. Nunca buscamos vingança, explicou Gabriel à audiência. Só queríamos conhecer nossa história completa. E acontece que essa história era muito maior do que imaginávamos, acrescentou Nicolas, sentado junto a Marina, sua doadora e irmã. A imagem dos 5 juntos, com suas evidentes semelhanças físicas, mas personalidades distintas, conectou-se com o público de uma maneira que nenhuma estratégia corporativa teria conseguido. Não eram peças em um jogo de poder empresarial, mas jovens reais enfrentando circunstâncias extraordinárias, com graça e autenticidade. No entanto, o sucesso midiático desencadeou uma nova onda de ataques, desta vez mais pessoais e diretos. Isabela começou a receber ameaças veladas. As crianças relataram ser fotografadas a caminho da escola. Até mesmo Camila encontrou seu novo apartamento misteriosamente vandalizado. A crise alcançou seu ponto culminante quando Ivan Duarte foi encontrado inconsciente no estacionamento da empresa, claramente atacado por alguém que queria enviar uma mensagem. Embora se recuperasse rapidamente, o incidente confirmou que os opositores à mudança estavam dispostos a cruzar linhas perigosas. Isso tem que acabar, declarou Isabela durante uma reunião familiar de emergência em seu apartamento, agora protegido por medidas de segurança reforçadas. Não podemos viver assim, constantemente olhando sobre nossos ombros. Tenho uma ideia, interveio Camila, que surpreendentemente havia se tornado uma estrategista-chave do grupo. Mas é arriscada e requer que todos estejamos completamente de acordo. Seu plano era audacioso: organizar uma assembleia pública de acionistas, convidando não só os grandes investidores, mas também funcionários, fornecedores e clientes-chave. Uma transparência radical que exporia tanto a história oculta da empresa, quanto a visão de futuro que propunham. É tudo ou nada, reconheceu Camila. Exporemos publicamente as manipulações de nossos pais, os erros do passado, mas também mostraremos como estamos construindo algo melhor a partir dessas ruínas. A proposta gerou intenso debate. Leonardo temia o impacto na cotação das ações. Isabela se preocupava em expor ainda mais seus filhos ao escrutínio público. Os adolescentes, no entanto, apoiaram unanimemente a ideia. A verdade completa é a única coisa que desarmará aqueles que tentam usar meias-verdades contra nós, argumentou Tomás com uma lógica implacável. Finalmente, a decisão foi tomada. A assembleia foi programada para 2 semanas depois, tempo apenas suficiente para preparar adequadamente uma apresentação que seria, sem dúvida, histórica. Durante essas 2 semanas, Isabela experimentou uma montanha-russa emocional como nunca antes. A pressão externa continuava, mas também surgiam momentos de inesperada conexão, como a noite em que encontrou Leonardo contemplando velhas fotografias no jardim de sua casa, onde as crianças haviam organizado um jantar informal. Às vezes, me pergunto como teria sido, confessou ele quando Isabela se sentou silenciosamente ao seu lado, se eu tivesse tido a coragem de enfrentar meu pai, se tivéssemos criado juntos essas crianças extraordinárias. Isabela observou seu perfil recortado contra a luz tênue do jardim. O tempo havia talhado linhas de experiência em seu rosto, mas seus olhos continuavam sendo os mesmos que a haviam cativado 20 anos atrás. Talvez tivéssemos sido felizes, respondeu com honestidade. Ou talvez não. A vida não oferece garantias, Leonardo.
Apenas caminhos diferentes, cada um com suas próprias alegrias e desafios. Leonardo assentiu, aceitando a sabedoria em suas palavras. O que me assombra é que, apesar de tudo, você criou 4 pessoas extraordinárias. Deu-lhes valores, educação, amor, tudo o que realmente importa. E você fez o melhor que pôde com Nicholas, em circunstâncias igualmente complicadas, respondeu ela, reconhecendo o esforço que havia visto nele como pai. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não o silêncio incômodo de estranhos, mas o de pessoas que atravessaram tempestades suficientes juntas para encontrar uma nova forma de conexão. Você acha que vai funcionar? Perguntou Leonardo finalmente, referindo-se à assembleia iminente. Que a verdade realmente nos libertará a todos? Isabela contemplou as estrelas por um momento antes de responder. A verdade nunca é fácil. Tem um preço. Mas descobri que o preço de viver na mentira é infinitamente maior. Então sim, acredito que funcionará. Não porque seja simples ou garanta um final feliz, mas porque é o certo. Do terraço, podiam ver os 5 adolescentes rindo ao redor da mesa, compartilhando histórias e formando laços que transcendiam os erros de seus pais. Essa imagem, mais que qualquer documento legal ou reestruturação empresarial, representava o verdadeiro sucesso de seu esforço conjunto. A manhã da Assembleia amanheceu com um céu surpreendentemente limpo após dias de chuva persistente. Isabela tomou isso como um bom presságio, enquanto preparava seus filhos para o que seria, sem dúvida, um dia decisivo. Aconteça o que acontecer hoje, disse-lhes enquanto tomavam café da manhã todos juntos, incluindo Nicholas, que praticamente havia se mudado para a casa deles durante sua recuperação. Lembrem-se que o importante já conseguimos. Somos uma família em todos os sentidos que importam. Os 5 adolescentes assentiram com uma seriedade pouco comum para sua idade. Compreendiam perfeitamente a magnitude do momento que estavam prestes a enfrentar. O auditório principal do Grupo Duarte Ribeiro nunca havia abrigado uma reunião como esta. Tradicionalmente reservado para apresentações corporativas e assembleias de acionistas estritamente controladas, hoje suas portas se abriam para um público muito mais diverso, desde investidores institucionais até funcionários de todos os níveis, fornecedores-chave, representantes da comunidade e até mesmo um grupo seleto de jornalistas. No palco, uma mesa longa acomodava não apenas os membros habituais do conselho diretor, mas também Isabela Ribeiro, Camila Vasconcelos e, surpreendentemente, os 5 adolescentes, vestidos formalmente, mas com um ar de confiança natural que contrastava com a tensão palpável no ambiente. Leonardo Duarte levantou-se para abrir a sessão, sua postura firme transmitindo uma autoridade que já não derivava unicamente de seu sobrenome ou posição, mas de uma convicção moral recém-descoberta. Bom dia a todos, começou, sua voz clara ressoando no auditório silencioso. Esta não é uma assembleia comum, como devem ter notado. Hoje não falaremos apenas de balanços financeiros ou projeções de mercado, embora esses temas também sejam abordados. Hoje falaremos de algo mais fundamental, a verdade sobre quem somos como empresa, de onde viemos e para onde queremos ir. Uma apresentação cuidadosamente elaborada mostrou a história completa das indústrias Duarte Ribeiro, desde sua fundação conjunta por Estevão Duarte e Jorge Ribeiro, até a progressiva eliminação do segundo dos registros oficiais. Os documentos recuperados do cofre foram apresentados com total transparência, incluindo aqueles que revelavam manipulações contábeis e transferências questionáveis. Não estamos aqui para julgar aqueles que já não podem se defender, esclareceu Leonardo, referindo-se a seu pai falecido. Estamos aqui para reconhecer erros passados e construir um futuro mais íntegro. Quando chegou a vez de Isabela, o auditório já havia passado da surpresa inicial a um silêncio atento e respeitoso. Sua apresentação, focada na visão financeira e estrutural para a empresa renovada, demonstrou por que sua consultoria havia sido tão bem-sucedida apesar dos obstáculos. O que propomos, explicou com clareza profissional, não é desmantelar o que foi construído, mas fortalecê-lo com princípios mais sólidos. Transparência, equidade e responsabilidade não estão em conflito com a rentabilidade.
Na verdade, no mundo empresarial moderno, são seu fundamento mais seguro. Camila contribuiu com a visão de governança corporativa, apresentando um modelo que equilibrava os interesses familiares com as melhores práticas de gestão internacional. Durante tempo demais, apontou com elegante firmeza, esta empresa operou como um reino medieval, com decisões tomadas a portas fechadas por um círculo extremamente reduzido. Propomos abrir essas portas, não apenas por justiça, mas por inteligência estratégica. Mas foi a intervenção dos adolescentes o que verdadeiramente transformou a atmosfera da Assembleia. Cada um falou brevemente, a partir de sua perspectiva única, sobre o que significava para eles descobrir sua herança compartilhada e como imaginavam seu papel futuro na empresa familiar. Nicholas, ainda se recuperando, mas visivelmente mais forte, encerrou esta sessão com palavras que ressoaram profundamente entre os presentes. Minha vida foi salva 2 vezes nos últimos meses, compartilhou com voz clara, embora ainda fraca. Primeiro, pelo transplante de medula da minha irmã Marina, a quem mal conhecia. E segundo, pela verdade que finalmente veio à luz, libertando a todos nós de segredos que nos envenenavam sem sabermos. A apresentação culminou com a proposta formal de reestruturação, que incluía mudanças profundas, mas implementadas gradualmente para minimizar disrupções. Nomes dos opositores mais ferrenhos brilhavam por sua ausência nos novos organogramas, enquanto talentos há muito ignorados por não pertencerem aos círculos de influência tradicionais apareciam em posições-chave. Quando se abriu o espaço para perguntas, o silêncio inicial parecia prenunciar rejeição ou ceticismo. No entanto, a primeira mão que se levantou pertencia a Carmen Ortiz, a veterana diretora financeira que havia servido sob o regime do Sr. Estevão durante décadas. Fui testemunha silenciosa de muitas decisões questionáveis ao longo dos anos. Começou, sua voz quebrada pela emoção contida. Sempre disse a mim mesma que minha lealdade estava com a empresa, não com seus erros. Hoje vejo que a verdadeira lealdade teria sido questionar esses erros quando ainda podiam ser corrigidos. Apoio esta transformação, não apenas como executiva, mas como alguém que acredita que nunca é tarde para fazer o certo. Sua intervenção pareceu romper uma represa invisível. Outros executivos, funcionários de longa trajetória e até mesmo alguns acionistas importantes expressaram sentimentos similares. Havia críticas e preocupações legítimas, é claro, mas o tom predominante era de abertura cautelosa em relação à mudança proposta. O momento mais tenso chegou quando Alberto Vasconcelos, que até então havia permanecido em um silêncio pétreo, pediu a palavra. Esta apresentação foi reveladora. Começou com um tom cuidadosamente neutro e levanta questões importantes sobre o passado desta empresa. No entanto, preocupa-me que, no afã de corrigir injustiças históricas, estejamos dispostos a sacrificar a estabilidade que tem sido nossa marca registrada. Leonardo preparava-se para responder quando, surpreendentemente, foi Camila quem tomou a palavra. Pai, disse com uma calma que contrastava com a tensão do momento. A estabilidade baseada em segredos não é estabilidade. É uma ilusão, como quem constrói um arranha-céu sobre areia. Parece imponente até que chegue a primeira tempestade. A sala conteve a respiração diante deste confronto público entre pai e filha. Alberto Vasconcelos, patriarca acostumado a que sua palavra fosse lei em sua própria família, parecia genuinamente desconcertado diante desta nova versão de Camila. Sempre a protegi, respondeu finalmente, um tom de censura em sua voz. Sempre zelei por seus interesses. Eu sei, concedeu Camila, à sua maneira. Mas talvez seja a hora de eu definir meus próprios interesses e os do meu filho. Essa simples declaração de independência, pronunciada sem dramatismo, mas com firmeza inabalável, pareceu marcar um ponto de inflexão na Assembleia. Se até mesmo as alianças familiares mais arraigadas podiam se reconfigurar em nome da verdade e da justiça, o que impedia que a empresa fizesse o mesmo? A votação que se seguiu não foi unânime, mas foi contundente. Com mais de 70% de apoio, a proposta de reestruturação foi aprovada. Indústrias Duarte Ribeiro renascia oficialmente,
não como uma simples correção cosmética do nome, mas como uma entidade verdadeiramente renovada desde seus alicerces. Enquanto os presentes se dispersavam entre conversas animadas, os 5 adolescentes se reuniram em um canto do palco, compartilhando sua própria celebração privada. Vocês conseguem acreditar que realmente funcionou? Perguntou Lúcia, seu rosto iluminado por uma mistura de alívio e assombro. Funcionou porque era o certo, respondeu Gabriel, com a sabedoria simples que o caracterizava. E porque fizemos isso juntos, acrescentou Nicolas, trocando um olhar significativo com Marina, cujo presente lhe havia dado uma segunda chance. Do outro lado do auditório, Isabela observava estes 5 jovens com uma mistura de orgulho e espanto. Em meio a tempestades empresariais e revelações familiares, eles haviam encontrado seu próprio caminho, forjando laços que transcendiam os erros de seus pais. São extraordinários, não são? Comentou Leonardo, aproximando-se silenciosamente ao seu lado. São, confirmou Isabela, e são nosso verdadeiro legado, não os edifícios, não as ações, não os contratos, eles. Camila se juntou a eles, completando um trio improvável unido por circunstâncias ainda mais improváveis. Acho que merecemos comemorar, sugeriu com um sorriso cansado, mas genuíno. Foi um longo caminho até aqui. Enquanto saíam juntos do auditório, Isabela refletiu sobre as estranhas voltas do destino. 15 anos atrás, havia jurado manter os Duarte fora de suas vidas para sempre. Agora, caminhava ao lado de Leonardo e Camila, rumo a um futuro compartilhado que nenhum deles teria imaginado possível. Não era um final de conto de fadas. Havia feridas que ainda precisavam cicatrizar, desconfianças a superar, relações a redefinir. Mas pela primeira vez em 15 anos, Isabela sentia que avançavam na direção certa, não fugindo do passado, mas construindo conscientemente sobre ele algo melhor, mais forte, mais verdadeiro. 18 meses depois daquela assembleia histórica, o terraço da cobertura corporativa oferecia uma vista privilegiada da cidade que se estendia sob o céu do entardecer. Mesas elegantemente dispostas, decoração sóbria mas acolhedora, e o murmúrio de conversas animadas criavam uma atmosfera de celebração íntima. O motivo oficial era o primeiro aniversário da reestruturação completada das indústrias Duarte Ribeiro, um marco que merecia ser comemorado. Mas para a família estendida que ocupava a mesa principal, a verdadeira celebração era muito mais pessoal. Isabela Ribeiro, elegante em um vestido azul que ressaltava a maturidade de seus 40 anos, observava com satisfação a cena ao seu redor. Seus 4 filhos, agora em plena adolescência, haviam crescido não apenas em estatura, mas em confiança e propósito durante estes meses de transformação. Gabriel, prestes a começar a universidade com uma bolsa por méritos próprios, discutia animadamente com Leonardo sobre estratégias de investimento sustentável, uma área onde o jovem havia demonstrado particular interesse e talento. Tomás, sempre o observador silencioso, havia encontrado sua voz no departamento de pesquisa e desenvolvimento, onde sua mente analítica brilhava, propondo soluções inovadoras. Lúcia, com sua criatividade transbordante, havia revitalizado a imagem corporativa com uma abordagem que combinava tradição e modernidade, enquanto Marina dividia seu tempo entre seus estudos avançados de matemática e sua recém-descoberta paixão pela tecnologia médica, inspirada por sua experiência como doadora. Nicolas, completamente recuperado e transbordando energia, havia se tornado a ponte natural entre seus meio-irmãos e o mundo corporativo que algum dia compartilhariam. Sua experiência próxima à morte havia lhe dado uma perspectiva única, uma maturidade que equilibrava perfeitamente sua juventude entusiasta. 1 centavo por seus pensamentos, ofereceu Leonardo, sentando-se junto a Isabela com 2 taças de champanhe. Estava pensando em caminhos e destinos, respondeu ela, aceitando a taça com um sorriso. Em como às vezes o destino parece nos levar exatamente para onde precisávamos ir, embora tomemos os desvios mais improváveis. Leonardo assentiu, entendendo perfeitamente a que ela se referia. Seu relacionamento havia evoluído para algo que nenhum dos dois poderia ter previsto.
Uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo, no propósito compartilhado e, sobretudo, no amor por seus filhos. Lembra quando você entrou no meu escritório naquele dia com os 4? Perguntou Leonardo, seu olhar perdendo-se momentaneamente na lembrança. Achei que você vinha para me destruir. Isabela riu suavemente. De certo modo, talvez eu viesse mesmo para destruir algo. A mentira em que todos vivíamos. Camila aproximou-se deles, bela em um conjunto sóbrio que refletia sua nova identidade como executiva independente. Depois do divórcio, havia assumido a direção da Fundação Duarte Ribeiro, transformando-a de um exercício de relações públicas em uma entidade com verdadeiro impacto social. Estou interrompendo algo? Perguntou com a familiaridade de quem encontrou seu lugar nesta estranha constelação familiar. Só estávamos recordando o início de tudo isso, explicou Isabela, abrindo espaço na pequena mesa. Ah, a famosa entrada triunfal, sorriu Camila. Nicolas não para de mencioná-la sempre que alguém pergunta como começou nossa peculiar situação familiar. Os 3 compartilharam uma risada cúmplice. O que havia começado como um triângulo de ressentimentos e segredos havia se transformado em uma aliança baseada no respeito mútuo e em um propósito compartilhado. Por sinal, comentou Camila, mudando sutilmente de assunto, recebi uma ligação interessante esta manhã. Ivan está considerando retornar. Ivan Duarte havia optado por se afastar depois da reestruturação, aceitando dirigir a filial internacional na Europa. Sua contribuição para o desmascaramento das manipulações passadas havia sido reconhecida, mas ele precisava de espaço para redefinir seu próprio lugar na nova configuração familiar e empresarial. Você acha que ele está pronto? Perguntou Leonardo. Acho que todos nós aprendemos muito nestes meses, respondeu Camila. Sobre perdão, sobre segundas chances, sobre construir algo novo a partir de alicerces imperfeitos. Isabela assentiu, captando a sabedoria nessas palavras. Se algo todos haviam aprendido, era que as relações verdadeiras se constroem não negando o passado, mas integrando-o conscientemente em um presente mais autêntico. A conversa foi interrompida por Marina, que se aproximou com uma expressão de nervosa emoção. Mãe, Leonardo, Camila, queríamos dizer algo a vocês, anunciou enquanto os outros 4 adolescentes se aproximavam para formar um semicírculo diante dos adultos. Gabriel tomou a palavra, em seu papel habitual de porta-voz do grupo. Estivemos conversando entre nós sobre o futuro, sobre a empresa, sobre nosso lugar nela, sobre o que queremos construir juntos. Sabemos que ainda somos jovens, continuou Nicolas, mas depois de tudo o que vivemos, sentimos que temos algo importante a contribuir. Lúcia extraiu de sua bolsa um documento cuidadosamente encadernado. Chamamos de Visão 2030. É nosso plano para a próxima década das indústrias Duarte Ribeiro. Tomás, sempre econômico com as palavras, mas preciso, acrescentou. Combina tradição e inovação. Como nós. E o mais importante, concluiu Marina, está construído sobre os valores que todos nos ensinaram. Verdade, colaboração e propósito. Isabela recebeu o documento com mãos ligeiramente trêmulas pela emoção. Folheando-o rapidamente, reconheceu o inconfundível estilo de cada um de seus filhos em diferentes sessões. A visão estratégica de Gabriel, a análise meticulosa de Tomás, a criatividade de Lúcia, a precisão matemática de Marina, tudo integrado com a perspectiva única de Nicolas. Isso é extraordinário, murmurou Leonardo, que havia se inclinado para examinar o documento junto com Isabela. Não esperamos que o implementem exatamente assim, esclareceu Gabriel com maturidade. Sabemos que precisamos de mais experiência, mais conhecimento, mas queríamos que soubessem que estamos comprometidos com este legado conjunto, que o valorizamos não apenas como uma herança, mas como uma responsabilidade. Isabela trocou olhares com Leonardo e Camila, vendo em seus olhos o mesmo orgulho que ela sentia. Estes jovens, a quem as circunstâncias poderiam ter transformado em rivais amargos, haviam escolhido se transformar em aliados visionários. Acho que falo pelos 3 quando digo que estamos profundamente orgulhosos, declarou Isabela, sua voz carregada de emoção.
Não apenas por este trabalho impressionante, mas pelas pessoas em quem vocês estão se tornando. A celebração continuou enquanto o sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras. Em um momento de calma, Isabela afastou-se para a borda do terraço, buscando um instante de solidão para processar a intensidade de suas emoções. A cidade estendia-se abaixo dela, um tapete de luzes que começavam a brilhar na crescente escuridão. Em algum lugar daquela paisagem urbana estava o modesto apartamento onde havia criado sozinha seus 4 filhos, lutando cada dia para construir uma vida digna. Em outro ponto erguia-se a mansão Duarte, onde Leonardo e Camila haviam vivido sua própria versão de solidão compartilhada. E aqui estavam agora, reunidos neste edifício, que simbolizava tanto seu passado compartilhado quanto seu futuro reinventado. Não era o final que qualquer um deles teria imaginado, mas talvez fosse exatamente aquele de que precisavam. "Tudo bem?" perguntou Leonardo, aproximando-se silenciosamente ao seu lado. Isabela sorriu, um sorriso que continha toda a complexidade de sua história compartilhada. "Melhor que bem. Em paz." "Sabe no que eu estava pensando?" comentou ele, apoiando-se no parapeito junto a ela. "Que às vezes o que parece uma vingança do destino acaba sendo, na verdade, sua forma tortuosa de nos corrigir o rumo. Da vingança à redenção", refletiu Isabela. "Não é o caminho que eu teria escolhido conscientemente, mas não posso discutir com os resultados." Do outro lado do terraço, os 5 adolescentes os observavam com curiosidade afetuosa. "Você acha que eles vão voltar a ficar juntos algum dia?" perguntou Lúcia a seus irmãos, sempre a romântica do grupo. Gabriel sacudiu a cabeça com um sorriso sábio. "Eles estão exatamente onde devem estar, juntos de uma forma diferente, mais forte talvez que se tivessem seguido o caminho convencional." "Como nós", acrescentou Nicolas, passando um braço sobre os ombros de Marina. "Família no sentido mais verdadeiro, além das etiquetas tradicionais." Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Isabela refletiu sobre o estranho e maravilhoso caminho que os havia trazido até ali. O que havia começado como um ato de confrontação nascido da dor, havia se transformado em um processo de cura coletiva. Não era um final perfeito, porque a vida real não oferece finais perfeitos. Era algo melhor, um novo começo, construído sobre os alicerces da verdade, fortalecido por provações compartilhadas e orientado para um futuro onde os erros do passado serviam não como correntes, mas como lições inestimáveis. Enquanto observava seus 4 filhos interagindo com Nicolas, com Leonardo, com Camila, até mesmo com executivos e funcionários que outrora foram completos estranhos, Isabela compreendeu a verdade mais profunda de sua jornada, que a vingança que havia imaginado se transformara em algo infinitamente mais poderoso. Redenção. Não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. E nessa redenção compartilhada, haviam encontrado algo que nem o rancor nem o orgulho jamais poderiam oferecer. Um lar construído não com paredes e tetos, mas com verdade, perdão e possibilidades renovadas. O tempo não apaga o que construímos com a alma. Havia pensado naquela primeira vez no escritório de vidro. Agora entendia que o tempo tampouco determina o que podemos construir quando escolhemos a verdade sobre o orgulho e a reconciliação sobre a vingança. Enquanto a lua se elevava sobre a cidade, que agora simbolizava não apenas seu passado, mas seu futuro compartilhado, Isabela ergueu sua taça em um brinde silencioso pelos caminhos inesperados que, às vezes, nos levam exatamente para onde precisávamos estar.